Você já parou para pensar no que acontece com quem passa a vida inteira cuidando dos outros? Esta história não é um conto de fadas, é um alerta. Dona Helena foi uma mulher que amparou uma comunidade inteira, mas quando ela mais precisou, ninguém apareceu. O que aconteceu? Como alguém tão generosa terminou esquecida por todos? A resposta vai doer mais do que você imagina. Há muito tempo, num bairro antigo, onde o sol batia forte nas calçadas rachadas e as casas guardavam histórias em suas paredes descascadas, vivia Dona Helena, uma mulher de passos lentos e olhar sereno. Seu cabelo já tinha a cor da prata e seu rosto cheio de rugas não contava os anos, contava histórias de solidariedade. Era uma mulher sem marido, sem filhos, mas com uma riqueza rara. O respeito de todos ao seu redor, não pelo que ela tinha, mas por tudo que estava disposta a oferecer. Alguns a chamavam de boba, outros a chamavam de santa, mas todos, absolutamente todos, corriam até ela quando a vida apertava. E ela, com seu sorriso cansado, mas sempre presente, abria os braços. Era conhecida como a Boa Helena, um título que ela não pediu, mas que carregava com dignidade, não porque gostasse de ser reconhecida, mas porque acreditava de coração que o bem sempre retorna. Ela pensava que sua generosidade era uma ponte para algo maior, mais nobre. Mas com o tempo, essa ponte se transformou em uma corda. Uma corda que ela mesma segurava para que os outros não caíssem, sem perceber que a cada dia essa corda a enforcava um pouco mais. Dona Helena tinha uma pequena quitanda logo ali na esquina, onde a luz da manhã chegava primeiro. Não era grande nem moderna, mas estava sempre cheia, não de clientes que compravam, mas de gente que pedia. E Helena nunca dizia não. Na entrada da sua quitanda tinha uma placa que dizia: "Seja bem-vindo, sempre tem espaço para mais um." Cada pacote de feijão, cada pão, cada vidro de doce, ela organizava com carinho, não para fazer negócio, mas para poder ajudar melhor a vizinha viúva, o rapaz que procurava emprego, o senhor idoso que precisava de 1 quilo de arroz. Ela dizia que o corpo se alimenta de comida, mas a alma se alimenta de bondade. E assim, dia após dia, sua quitanda continuava aberta, mesmo quando tinha pouco para vender, quando as contas não fechavam, quando seu estômago roncava à noite, quando as prateleiras se esvaziavam mais rápido do que seu coração conseguia suportar. Toda manhã, Dona Helena abria sua quitanda antes do sol nascer completamente. As dobradiças da porta rangiam com o mesmo som dos seus ossos cansados, mas ela não reclamava porque sentia que sua missão era servir. Tinha um caderno velho onde anotava quem lhe devia, mas jamais mostrou a ninguém. Dizia que a fome não pode esperar a gente ter dinheiro, e se alguém prometia pagar na próxima semana, ela acenava com a cabeça e dizia: "Não se preocupe, meu filho." Helena ouvia histórias enquanto embalava sacos de arroz e farinha. A mãe solteira com 3 crianças, o idoso abandonado pelos filhos, o jovem que dizia estar prestes a conseguir um emprego. E a cada um, ela entregava algo mais do que alimentos. Ela dava um pedaço de si mesma. E quando fechava a quitanda ao anoitecer, não ia contar moedas. Ia contemplar o céu, como se buscasse ali a força que não encontrava no corpo. Às noites, a encontravam sozinha, olhando o fogo se apagar no fogão a lenha. Às vezes, murmurava o nome de alguém que havia ajudado, perguntando-se se a lembrariam, ou se em algum canto do mundo alguém pensava nela, mesmo que por um instante. Mas o silêncio sempre respondia. Um silêncio longo, pesado, injusto. Às vezes, ao passar em frente ao espelho, Helena parava. Não para se arrumar ou pentear o cabelo, mas para observar com atenção aquele rosto marcado por rugas que não eram apenas do tempo, mas do cansaço de dar tudo sem receber nenhuma palavra de volta. Perguntava-se se aquela bondade era virtude ou fraqueza disfarçada, mas depois suspirava e dizia para si mesma:
Uma pessoa não muda sua essência só porque o mundo não a valoriza. Dormia pouco, comia menos, mas nunca se queixava. Acreditava firmemente que a bondade algum dia retorna. E mesmo que o eco da sua casa vazia lembrasse que ninguém a esperava, ela encontrava companhia no simples fato de ter ajudado. Dona Helena dava tudo de si, mas ninguém notava que, pouco a pouco, ela estava se esvaziando. Muitos a chamavam de anjo do bairro. Outros diziam que ela era boa demais para este mundo. Mas pouquíssimos perguntavam se ela precisava de algo. Quase ninguém notava que seus olhos, embora sempre gentis, já não brilhavam como antes. Helena, a mulher que sempre dizia sim, começava a ficar sem forças, porque sua bondade era um fogo que todos usavam para se aquecer, sem pensar que no final as brasas também se apagam. E assim seguia, dia após dia, com um sorriso gentil, embora por dentro a boa Helena começasse a se quebrar. Dona Helena tinha uma cadeira de madeira atrás do balcão. Não era confortável, mas era seu trono silencioso. De lá, via entrar e sair metade do bairro, como uma guardiã invisível das necessidades alheias. Quando não atendia, escrevia pequenas notas em papéis amarelados, provérbios, pensamentos, frases que encontrava em livros antigos. Às vezes colava na parede da quitanda, como se quisesse deixar pedaços de sabedoria flutuando no ar. Uma dessas frases dizia: "Quem dá sem medida deve lembrar de cuidar da própria alma." Mas ninguém lia, nem ela. Nas noites de chuva, sentava-se com uma caneca de água quente, não porque não quisesse café, mas porque havia dado até o último grão para um jovem estudante que precisava ficar acordado estudando. E embora a quitanda estivesse envelhecida, tudo estava limpo e organizado, porque para Dona Helena a dignidade começava pelo lugar onde se servia. Arrumava as frutas como se fossem obras de arte, contava as latas, mesmo sabendo que faltavam muitas, e limpava o vidro com mãos trêmulas, porque dizia que a esperança deve ser vista claramente de fora. Às vezes, quando achava que ninguém via, fechava os olhos por um momento e apertava a medalhinha oxidada que carregava no pescoço. Era da sua mãe, a única mulher que a havia amado sem pedir nada em troca. Helena era querida, sim, mas não era amada. Era respeitada, mas não era acompanhada. E a cada favor dado, a cada dívida esquecida, uma parte da sua energia ia se desvanecendo, como uma vela que ilumina sem pedir para ser devolvida inteira. A queda de Helena não começou com uma tragédia. Não houve incêndios, nem traições evidentes. Houve apenas silêncio. Um silêncio que começou a entrar pelas frestas da sua quitanda, entre os cumprimentos que já não vinham com gratidão, e entre os dias em que ninguém perguntava: "E você, Helena, precisa de alguma coisa?" Um dia, enquanto Dona Helena estava na quitanda, sentada na sua humilde cadeira, veio um rapaz, filho de um padeiro novo no bairro. Pediu fiado alguns mantimentos. Prometeu voltar na sexta-feira, mas nunca voltou. E atrás dele vieram outros: a viúva da rua de cima, o jovem desempregado, o idoso pedindo mais arroz. Todos pediam, mas ninguém devolvia. E Helena, fiel à sua essência, dizia: "Se eu posso dar, como vou negar?" Mas as prateleiras começaram a esvaziar. Os fornecedores não queriam mais esperar. As contas se acumulavam. E uma manhã, ao procurar farinha, encontrou a despensa vazia. "Não importa", murmurou, "dias melhores virão." Mas os dias passavam e ninguém perguntava por ela. Uma tarde, ao fechar a quitanda, recostou-se na cadeira. O peito doía, mas não disse nada. Pensou que era cansaço. No dia seguinte, um cliente bateu na porta e encontrou o aviso: "Fechado para balanço." Mentira piedosa. Helena não tinha mais nada para contar, nem nas prateleiras, nem na alma. A quitanda que antes cheirava a pão fresco e terra começou a cheirar a abandono.
E ela, que um dia foi o coração do bairro, tornou-se uma sombra atrás de um vidro empoeirado. As pessoas se perguntavam por que ela não havia reaberto a quitanda, mas nunca foram visitá-la. Uma noite de inverno, quando o vento batia nas janelas como se quisesse entrar para consolá-la, Helena acordou encharcada de suor. Acendeu uma vela. A dor no peito já não era uma pontada, era uma garra constante, aguda, implacável. Tentou se levantar, mas as pernas falharam. Tateando, buscou a cadeira, mas caiu de joelhos no chão frio da sua quitanda vazia. Deve ser uma gripe, disse a si mesma, tentando se convencer, enquanto sua respiração ficava cada vez mais curta e suas mãos, antes firmes, mal conseguiam segurar a caneca de água. Conseguiu se arrastar até a cama, aquela que conhecia bem o peso da sua solidão. Deitou-se devagar, tremendo, com o peito em chamas e o olhar fixo no teto, onde as sombras dançavam como velhos fantasmas. O silêncio era tão profundo, tão denso, que parecia ter voz própria. Lá fora, o vento gemia pelas frestas, como se quisesse entrar para consolá-la. Dentro tudo era quietude, exceto sua mente, que não conseguia parar de pensar. Onde estão agora? Sussurrou com um fio de voz e os olhos úmidos. Onde estão todos eles? Onde estão quando sou eu quem precisa? Fechou os olhos. A escuridão atrás das pálpebras não era diferente da do quarto, e então as lembranças começaram a aparecer, uma após a outra, como se sua alma as estivesse chamando pela última vez. Viu o jovem que um dia lhe disse: "Só desta vez, dona Helena, juro que pago semana que vem." Enquanto ela sorria e entregava o pacote de arroz. Viu a mulher da rua de cima que chorava enquanto pedia pão para os filhos. Viu todos aqueles que entravam e saíam da sua quitanda sem pagar. Lembrou-se de como abria a porta mesmo quando não tinha forças, de como saía na chuva para entregar um pacote de farinha, de como inventava desculpas para não cobrar, para não fazer sentir mal quem já vinha machucado pela vida. O silêncio foi sua única resposta. Dei tudo o que tinha, tudo. Para quê? Disse com amargura contida. Para ser esquecida aqui, nesta cama fria, como se nunca tivesse existido. A garganta se fechou. O peito doía, sim, mas doía mais a certeza que agora a atravessava. Ninguém vinha, ninguém a procurava, ninguém perguntava por ela. Fui comida para o faminto, consolo para o triste, apoio para o caído, disse com voz quebrada. Mas agora que eu caio, quem se lembra de mim? Seus lábios tremeram, não pelo frio, mas pela tristeza. Aquela tristeza profunda que não se mostra, mas que mata devagar. Pensou na quitanda vazia, nas prateleiras como costelas expostas, no caderno de dívidas que nunca cobrou, nas frases que pendurou na parede e que ninguém leu, em cada ato de bondade que deu como se sua alma fosse infinita. Talvez eu tenha confundido ser boa com me esquecer de mim, sussurrou enquanto uma lágrima descia pelo seu rosto. E então entendeu. Não foi o bairro que a deixou para trás de um dia para o outro. Foi ela quem sempre se colocou no fim da própria lista. A dor apertou de novo, forte, como uma mão invisível fechando sobre seu peito. Ninguém vem, nem sequer para dizer adeus, disse com uma voz tão suave que se perdeu no quarto. As lágrimas correram sem resistência. O corpo não respondia, mas sua mente ainda gritava em silêncio. Sua alma, generosa até o fim, ainda esperava que alguém batesse na porta. Uma única batida, uma voz familiar, "Como você está, Helena?" Mas não, apenas o vento, apenas o rangido da madeira, apenas o eco de tudo que deu e jamais voltou. E enquanto a chama da vela tremulava, como se também estivesse se despedindo, Helena fechou os olhos. Não com paz, mas com resignação, com a ferida de se saber necessária, mas jamais verdadeiramente acompanhada. Passaram-se os dias, e aqueles que um dia a chamaram de Boa Helena passavam em frente à sua porta fechada. Alguns baixavam o olhar, outros sussurravam:
Ela ainda mora ali? Dizem que está doente. Coitada, era boa demais. Mas ninguém entrou. Ninguém trouxe uma sopa quente. Ninguém perguntou se ela precisava de algo. Ninguém limpou a poeira do vidro onde um dia havia uma placa que dizia: "Seja bem-vindo, sempre tem espaço para mais um". Ninguém, absolutamente ninguém se lembrou dela. Aquela que tanto serviu, agora era apenas ignorada e jogada no esquecimento. Só serviu enquanto estava bem. Uma semana depois, alguém se atreveu a empurrar a porta. Encontraram-na na cama, envolta em cobertores velhos, os olhos fechados, o rosto em paz e um caderno sobre o peito. Na primeira página, com letra trêmula, havia apenas uma frase: "Fui tudo para todos, e no final não fui nada para mim". E assim, Dona Helena, por acreditar que sua bondade imensa era suficiente para sustentar tudo, terminou esquecida, dando até o último suspiro sem pedir nada em troca, servindo a todos, menos a si mesma, confiando que algum dia alguém notaria sua ausência. Mas ninguém se lembrou dela. O bairro seguiu seu ritmo. As portas da sua quitanda nunca mais se abriram, e seu nome, pouco a pouco, foi sendo apagado da memória. Dona Helena não morreu apenas de doença. Morreu de silêncio, de esquecimento e de ter se esquecido de si mesma. E tudo por querer agradar aos outros. Nem sempre o coração maior recebe o abrigo que merece. Às vezes, os que mais dão são os primeiros a serem esquecidos, e não por maldade. Embora muitas vezes também haja gente que faz isso só para se aproveitar da bondade da outra pessoa, mas porque muitos se acostumam a receber sem pensar no que custa dar. Obrigado por assistir até o final. Se essa história tocou você de alguma forma, considere deixar o seu gostei. Para o YouTube, cada like é um sinal de que narrativas com significado importam e merecem ser vistas por mais pessoas. Se você lembrou de alguém ao assistir, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma história é a única forma de alcançar um coração. E claro, para não perder as próximas histórias que contaremos, inscreva-se no canal. Sua presença aqui é o que torna tudo isso possível. Até a próxima.